Bom dia. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar do Centro Nosso Lar. Obrigado pela presença de todos. Quero desde já agradecer o convite para participar do Evangelho, para a gente refletir um pouquinho mais a respeito do Evangelho de Jesus, feito pela querida amiga Sueli. Agradecer a presença e esse trabalho lindo da amiga Kate, colaboradora do projeto Mãos Amigas, que estará interpretando o nosso Evangelho, levando aí acessibilidade aos nossos irmãos surdos. Então, fiquemos à vontade. Bem-vindos, bom dia para os que estão chegando agora. Eu sou Lana, que ainda não me conhece. Eu sou Lana Bastos. Quem quiser pegar sua garrafinha de água, colocar ao lado para fluidificar, fique à vontade. Eu gostaria de saber se o som está ok. Se alguém pode me dar um retorno. Se a música está boa, se está muito alta. Vou baixar um pouquinho aqui. Obrigada, Jéssica. Então, nós iremos fazer o seguinte, eu vou fazer uma leitura inicial de uma mensagem desse livro, Legendas da Vida, de Jobrani, e em seguida nós passaremos para a nossa prece inicial. Tudo bem? Então, a mensagem, ela intitula-se Exigências da Vida. Mesmo que a vida te exija disciplina, amor, caridade, não te impacientes, não te revoltes, pois logo isso vai passar e entenderás que tens condições de fazer o que for preciso, ainda lucrando com os esforços empreendidos. Siga em frente mesmo na dúvida se os teus projetos serão ou não realizados. Os frutos carregam dentro de si os sonhos das sementes, e por isso não devemos esmorecer nunca. Ao despertar pela manhã, não deixe que as sugestões negativas se apoderem da tua alma. Isso pode estragar o teu dia. Tenha certeza de que podes fazer melhor do que já fizeste e que as dificuldades que vives hoje enrijecerão as raízes da tua alma. Deus sabe de tudo o que precisamos. E se ainda não recebemos, é porque não temos ainda condições de receber. Não pense nunca que não vai dar certo, pois tudo que foi criado por Deus possui os seus objetivos, as suas metas, e nada conseguirá deter as rodas do progresso. Tu és muito importante para o conserto do universo. Portanto, afina o instrumento do teu coração pelas boas obras e constatarás a sensibilidade do Maestro ao dedilhar-nos as cordas da alma. Bom, então passaremos agora para a nossa prece inicial. Quem se sentir à vontade, quem se sentir mais confortável, pode fechar os olhos, para que a gente possa se concentrar melhor. Deus de infinita misericórdia, amado Mestre Jesus, é com muita gratidão em nossos corações que te agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade de estar com aquele que amamos, por mais uma oportunidade de fazer diferente. Te agradecemos pelo dom da vida, pela nossa saúde, pelos nossos familiares, amigos. Te agradecemos, inclusive, pelas dificuldades da vida, porque são elas
que nos impulsionam a sair do lugar. Rogamos a Ti e a toda espiritualidade amiga que se faça presente em nossos lares nesse momento, para que a luz do Evangelho, emanada a partir das reflexões de hoje, possa envolver a todos nós, nossos lares, nossos familiares, em especial aqueles irmãos que sofrem, que estão passando por momentos de aflições. Que essas energias benditas envolvam todo o nosso planeta, curando-nos e nos impulsionando a sermos pessoas melhores, agindo sempre conforme o Teu Evangelho de luz. Que assim seja. Bom, meus amigos, hoje iremos refletir a respeito do capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Itens 1 e 2. Então vamos lá, vou começar a leitura e depois a gente faz as nossas reflexões. Não se turbe, há muitas moradas na casa do meu pai. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vos aí estejais. João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferece aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também pode referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenham. Enquanto uns não se pode afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado sem consolação, separado dos que constituíam objetos de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem amam, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Então, vamos lá, né, gente? Quando a gente fala em diferentes estados da alma na erraticidade, a primeira pergunta que a gente pode estar se fazendo é: o que é erraticidade? Porque parece pelo termo que está ligado a questões de erros ou coisas do gênero. Mas, na verdade, erraticidade é o intervalo que existe entre uma encarnação e outra. Então, quando nós desencarnamos, que passamos para o plano espiritual, enquanto a gente aguarda a próxima encarnação, esse intervalo nós chamamos de erraticidade. E uma outra pergunta que a gente pode estar se fazendo: o espírito errante é um espírito ruim? É um espírito inferior?
Não. O Evangelho vai nos trazer que o espírito errante é apenas um espírito que está desencarnado no plano espiritual, aguardando a oportunidade de reencarnar. Mas por que ele chama de errante? Por que ele dá essa nomenclatura? Kardec, aqui no Evangelho, ele denominou errante os espíritos que estão no mundo espiritual, né? Espíritos ainda em desenvolvimento e, portanto, sujeitos a erros e aguardando a próxima reencarnação. Tá? Então, enquanto a gente está aguardando a próxima reencarnação na erraticidade, nós estamos fazendo alguma coisa de acordo com as nossas tendências e afinidades, ou estudando, ou trabalhando, né? Ou auxiliando, ou mesmo fazendo mal, mas estamos no plano espiritual. Então, hoje, essas reflexões do nosso Evangelho, aqui no capítulo 3, eles nos trazem informações, assim, bem pertinentes para a nossa vida, bem importantes, porque ele está muito ligado a questões íntimas. Né? Quem nunca se perguntou para onde vai após o desencarne do corpo físico? Quem nunca se fez essa pergunta? Meu Deus, quando eu desencarnar, quando eu morrer, eu vou para onde? O que eu vou ficar fazendo? O que tem do lado de lá? Então, vez por outra, a gente se faz essa pergunta. Desculpa. Então, aproveitando as palavras de Jesus, aqui no seu Evangelho, Jesus, ele inicia sua fala para conosco, tratando do mundo após a morte física. Né? E ele nos traz a seguinte frase: não se turbe o vosso coração. Ou seja, não se aflija, né? Não desassossegue, se mantenha tranquilo, se mantenha sereno, se mantenha com fé. E aqui na Terra, que nós sabemos que é um planeta de provas e expiações, onde existem desafios, experiências das mais diversificadas, e essas experiências, muitas vezes, elas vêm acompanhadas com dores, muitas vezes com aflições, com sofrimentos que se traduzem em nossas vidas em angústia, em ansiedade, muitas vezes até mesmo em negativismo. Né? Então, às vezes, quando a gente passa por essas experiências aflitivas, dolorosas, a nossa mente ela se encontra envolvida por esses sentimentos, né? De medo, de tristeza, de angústia, principalmente quando estamos, vamos dizer assim, em alguma situação ou em algum acontecimento em que pode resultar no fim da nossa vida terrena ou no fim da vida daquele que amamos. Então, a gente se angustia quando a gente se depara com a possibilidade da morte. Né? E aí a gente se pergunta, para onde a gente vai quando a gente morrer? Para onde a gente vai quando a gente desencarnar? Porque já sabemos que o nosso espírito, ele não morre, ele é eterno. O que morre é o nosso corpo material. Então, o Evangelho, ele vem nos trazer, ele vem nos esclarecer que temos a morada de acordo com o nosso adiantamento. Todos nós. Se estamos hoje num mundo de provas e expiações, um mundo onde ainda tem tantas doenças, tantas guerras, tantas dores, né? Isso nos mostra o quê? Que ainda é um mundo pouco evoluído. Né? Mas é um mundo adequado para as nossas necessidades atuais. É o mundo que precisamos, mas principalmente é o mundo que merecemos. É o mundo que está em acordo com as vibrações, com as frequências vibracionais que emitimos. E essa regra, ela serve tanto para o mundo material quanto para o mundo espiritual. Então, Jesus, ele é bem enfático quando ele nos diz que, mesmo diante das dificuldades,
mesmo diante das dores, não aflija o seu coração. Não turbe o vosso coração. Mas aí a gente pode se perguntar, mas por que Jesus nos diz isso? Né? Por que ele tem tanta certeza de afirmar? Para que a gente não se aflija, para que a gente não entre em desespero. Né? Então, a primeira condição que Jesus nos coloca é para termos confiança. Né? Para que a gente trabalhe a nossa fé, a nossa serenidade diante dos desafios, a nossa esperança, né, de dias melhores, a certeza que tudo passa, nada é para sempre. E principalmente a certeza de que existe vida após a morte do corpo físico. Tá? Então, essa fé, essa crença em Deus, acreditar que existe um Pai nos governando, nos dirigindo, e que Ele sabe das nossas dificuldades e necessidades, é o primeiro passo para que a gente se mantenha sereno diante dessas dificuldades. Por quê? Porque muitas vezes nós esquecemos que somos filhos de Deus. Muitas vezes nós esquecemos, nós agimos como se não tivéssemos um Pai que nos governa, né? Que sabe do que precisamos, que sabe o que é melhor para nós. E a primeira proposta que Jesus nos traz é justamente isso, né? É a gente saber lidar com a vida material e espiritual, mas a crença que existe um Pai governando a nossa vida, tá? Então esse é o primeiro pilar da fé, crer em Deus, porque aquele irmão, aquela criatura que não crê que Deus existe, muito possivelmente terá dificuldades de internalizar os ensinamentos que o próprio Cristo nos trouxe. Tá? Onde ele nos dá a certeza dessa vida futura. Onde ele nos dá a certeza que a vida no plano espiritual é que é a nossa verdadeira vida. Que estamos aqui somente de passagem. Que ao retornarmos ao plano espiritual, o nosso espírito, ele é eterno, a vida do lado de lá, ela é eterna, ela continua. Tá? Então, o Evangelho, ele é muito esclarecedor, porque ele nos fala de uma fé, mas não é qualquer fé. É aquela fé raciocinada. Eu creio em Deus, mas sabendo por que eu creio. Eu creio na vida após a morte, mas eu sei por que essa vida existe. Então, essa fé é aquela fé que tem como base a razão. Ela não é imposta. Né? Ela nos leva a refletir a respeito dos acontecimentos. Então, se a criatura não crê em Deus, ela terá dificuldades, muitas vezes, em entender o sentido da eternidade da vida. Porque crer em Deus e crer no Evangelho de Jesus é a condição primordial para que a gente não fique com esse coração aflito, para que a gente não tema a morte do corpo físico. Uma vez que sabemos que continuamos a existir. Né? Então, quanto menos fé, mais a gente se angustia. Quanto mais a gente se angustia, mais a gente sofre. E aí, Jesus, aqui nessa passagem, o Kardec ele vai nos trazer que Jesus, depois que ele fala da fé, depois que ele fala da crença em Deus, ele vai nos falar que há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, com isso, Jesus está nos trazendo a informação que, primeiro, a Terra não é o único planeta que existe no universo. Tá? Naquele tempo que Jesus veio, óbvio que as pessoas não sabiam disso. Né? Isso só foi comprovado muito tempo depois, né? Com a ciência aí,
A ciência veio nos comprovar que existe vários planetas no universo, tá? E que o universo, ele é infinito, como o próprio Deus. Deus é infinito. E dentro dessa infinidade que existe do universo, existe diversas moradas, infinitas moradas. Sejam elas moradas materiais, como nós estamos agora numa morada material, sejam elas moradas espirituais. Tá? Então, na erraticidade, no plano espiritual, essas cidades espirituais, elas têm a sua maneira de se estruturar. Também como a nossa. Tem a sua maneira de funcionamento, tem a sua maneira de organização. Tá? Então, no mundo espiritual, quando nós deixamos esse corpo físico, né, quando chegamos lá, nós continuamos a ser o que somos. O Evangelho nos diz que o desencarne, a morte por si só, ela não muda ninguém, ela não transforma ninguém. Né? Quando desencarnamos, nós continuamos a ser o que éramos quando encarnados, no momento do desencarne. Óbvio que com o tempo, com as experiências, os aprendizados, a tendência é a gente melhorar e alterar essas frequências vibratórias. Mas no momento do desencarne, nós somos o que éramos quando encarnados. E quando nós chegamos no mundo espiritual, o que acontece? Fica muito em evidência o que pensamos e o que sentimos. Tá? Então, o que pensamos e o que sentimos é o que vai nos definir o que somos no plano espiritual. Não é a casa que temos aqui. Não é a condição social que temos aqui. Não são os títulos que conseguimos quando encarnado. É simplesmente o que pensamos e o que sentimos que vai nos definir quando chegarmos no mundo espiritual. E aí nós vamos nos situar nesse mundo espiritual junto com aqueles irmãos que pensam e sentem como nós. Ou seja, que têm as mesmas afinidades, que têm as mesmas sintonias. Então, nós vamos ser atraídos para aquele lugar e para junto daqueles irmãos que já se encontram lá no mundo espiritual, né? Que tem sintonia com os nossos pensamentos, que tem sintonia com os nossos sentimentos, né? Então, quando a gente chega no mundo espiritual, nas diversas moradas, né, que tem diversas moradas infelizes, moradas que têm uma felicidade relativa e moradas, né, bem felizes, moradas de luz. Cada uma dessas moradas representa o estado espiritual das criaturas que estão lá naquele momento. Tá? Então, essas criaturas, esses irmãos, quando reunidos, eles conseguem plasmar no universo, por meio do fluido cósmico universal, vai plasmando aquele mundo, né, onde eles têm sintonia por meio da sua maneira de pensar, por meio da sua maneira de agir, de amar e também de sofrer. Então, dentro desse contexto, a gente pode dizer que existem várias moradas, vários planos dentro da erraticidade, lá na erraticidade, lá no plano espiritual. Só que essas moradas, elas não são delimitadas geograficamente, como nós temos aqui. Então, por exemplo, se eu quiser ir para algum endereço e eu não souber, eu posso colocar no GPS, o GPS vai me mostrar todas as coordenadas, as ruas que eu tenho que entrar, e eu vou chegar naquele endereço. Só que no plano espiritual não é assim. Não é delimitado geograficamente. Né? São delimitados pelas nossas vibrações, pelas nossas frequências energéticas. Tá? Então, as frequências energéticas que cada criatura emite de si mesmo, variando conforme os seus pensamentos, variando conforme os seus sentimentos.
tá? Na obra de Joana de Ângeles, ela tem um livro chamado Vida Feliz, desculpa, psicografado por Divaldo, onde ela vai falar um pouquinho sobre São Francisco de Assis, e ela vai trazer essa questão da fé, né? E ela vai dizer que São Francisco de Assis, ele tinha uma fé tão grande, né, que ele aguardava a morte com tanta serenidade como alguém que capinava um canteiro de flores. Ela vai fazer essa alegoria, né? Daí a importância da fé, daí a importância da gente começar a ter o nosso autoconhecimento para mudar os nossos pensamentos, mudar os nossos sentimentos e começar a preparar o nosso retorno, né? Então, esse exemplo de fé que ela nos traz de São Francisco de Assis, né, resguardada aí as devidas evoluções, né, é importante para a nossa vida. Precisamos crer que existe um Deus, precisamos crer que nós precisamos agir e precisamos ter a certeza que a vida continua. Tá? E aí, nesse mesmo livro da Joana de Ângeles, ela vai nos trazer um exemplo de São Luís, né? Onde São Luís vai nos dizer o seguinte: prepara-te todo dia como se fosse o último dia na Terra. Olha que interessante. Será que a gente está preparando o nosso retorno? Porque assim, nós já sabemos que muitos de nós, não todos, há casos específicos. Quando a gente vem reencarnar, a gente prepara o nosso reencarne. Tem todo um planejamento para o nosso reencarne. Mas muitos de nós esquecemos de fazer esse planejamento para o nosso retorno à pátria espiritual. E aí eu pergunto para vocês, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, né, elas nos propiciarão uma boa morada na erraticidade? Precisamos começar hoje, agora. É como se fosse um arquiteto planejando a construção da sua casa. Ele faz todo um projeto, ele começa a construção, ele leva tempo, né? Às vezes ele precisa, há imprevistos, mas vai chegar um momento que aquela casa vai estar pronta. E ele vai se mudar para aquela casa. Então nós também somos assim. Estamos aqui reencarnados, mas conscientemente ou não, estamos construindo a nossa moradia espiritual, no nosso retorno ao plano espiritual. E nesse aspecto, a doutrina espírita, ela é muito esclarecedora, ela é muito consoladora, né? Porque ela nos traz, ela nos mostra as leis divinas, né? Nós somos regidos por essas leis divinas, que estão aqui para o nosso aprimoramento moral, para a nossa evolução espiritual, mas também nos mostra as consequências que nós temos quando nós não respeitamos essas leis divinas. E aí o Evangelho vai nos trazer a certeza da imortalidade, nos mostrando que a nossa vida terrena, ela é transitória. Ela é muito rápida, né? Por mais que a gente passe aqui anos e anos, a permanência nossa na Terra, diante da eternidade, ela é um piscar de olhos. Ela passa muito rápido e nós precisamos preparar o nosso retorno. E muitas vezes não fazemos isso, né? Então, prepara-te todos os dias, como se fosse o último dia na Terra. Porque a gente sempre acha que o amanhã vai existir, que o amanhã vai vir. Eu vou deixar para fazer isso amanhã, eu vou me reconciliar amanhã, eu vou perdoar amanhã. E aí, muitas vezes, o que acontece? O amanhã, ele não existe, né?
Então, Kardec, na obra da Gênese, ele enfatiza muito essa questão, mas ele vai dizer que mais importante do que a desencarnação, que é a preocupação que muitos de nós temos, mais importante do que isso é a desmaterialização. Por que que a gente tem que ficar apegado a bens materiais que sabemos que não somos donos de nada? Por que que a gente tem que ficar apegado a bens materiais que sabemos que não levaremos quando retornarmos à pátria espírita? Precisamos ter consciência que nós não somos donos de nada. Estamos apenas usufruindo dos empréstimos de Deus. Nada que é material nos pertence, nem a vida. Porque quando chegar o momento do nosso desencarne, nós não teremos controle sobre ela. Nós iremos partir. Então, vamos trabalhar esse desapego aos bens materiais. Vamos trabalhar a consciência de que só levaremos conosco as nossas ações, os nossos sentimentos, sejam eles positivos, sejam eles negativos. Então, é importante que, desde já, a gente comece a trabalhar esse desapego às coisas materiais, para que, quando chegar o momento do nosso desencarne, a gente não tenha tantas dificuldades para a gente retornar ao verdadeiro lar. Porque tem irmãos que são tão apegados aos bens materiais que eles sofrem. Gente, é um sofrimento terrível. Então, nós precisamos trabalhar isso, né, para que o nosso desencarne ele seja mais leve e que possamos, de fato, chegar numa cidade espiritual, numa colônia, num hospital, seja lá onde for, leve. Né? Então, cada um está no plano espiritual, ligado aos sentimentos, às ações, aos ideais que vivenciam quando encarnados. Cada um vive em companhia de outros, né, na morada psíquica que construiu para si mesmo. Tá? Então, sabemos, todos nós, que somos seres, somos consciências encarnadas e desencarnadas que estamos em processo de desenvolvimento. Né? Somos educáveis. E dentro desse processo de desenvolvimento, nós podemos mudar e transformar a nossa casa psíquica, melhorando-a sempre. Então, cabe a nós essa mudança. Cabe a nós esse planejamento. Cabe a nós o merecimento de irmos para uma moradia espiritual mais feliz ou menos feliz. Vai depender dos nossos pensamentos, das nossas ações. Se são voltadas para o amor ou se são voltadas ainda para sentimentos e ações e atitudes infelizes. Tá certo? Comecemos hoje. Trabalharemos hoje para que o nosso amanhã seja em algum lugar na erraticidade, de acordo com as nossas energias, com as nossas vibrações. Por isso, trabalhemos os nossos pensamentos, trabalhemos as nossas ações, para que a nossa morada psíquica, que construímos para nós mesmos, seja uma morada feliz. Eu espero que tenha refletido um pouquinho a respeito da erraticidade, né, do que nos aguarda quando a gente chega lá no plano espiritual. E eu espero que eu tenha colaborado e que vocês tenham gostado. Queria agradecer muito a presença de todos vocês, a companhia, né, a tradução da minha amiga Kate, tá? E passaremos agora para a nossa prece final. Deus, Jesus, nosso mestre amigo, queremos te agradecer pelos teus ensinamentos, pelo teu evangelho de luz. Que o teu evangelho permaneça vivo
em nossos corações, mas principalmente que ele seja traduzido por meio das nossas ações, pautados no amor, na prática do perdão e da caridade. Que as luzes emanadas aqui nesse Evangelho permaneçam em nossos lares, nos envolvendo os nossos familiares, amigos e aquelas pessoas queridas. Pedimos o teu equilíbrio, pedimos a tua sintonia para que possamos caminhar com fé, mesmo diante daqueles obstáculos mais difíceis. E te pedimos mais. Nos auxilia, nos protege, nos abençoa e nos ampara durante toda a estadia aqui nessa escola. Que tenhamos um domingo de paz e uma semana excelente a todos nós. Que assim seja. Obrigada, fiquem com Deus e um excelente domingo para todos nós. Tchau. Tchau, Kate.